Bom, então, bom dia a todos e todas e sejam bem-vindos mais uma vez à disciplina de Introdução à Ciência da Computação 2, depois da Sencomp, que semana passada vocês tiveram. Então, por isso, como a gente teve uma semana de pausa nas atividades, eu vou retomar um pouquinho com vocês aquilo que a gente veio conversando nas últimas semanas. A ideia da gente fazer contagem de operações em algoritmos e analisar os algoritmos do ponto de vista do número de operações que eles realizam é importante porque é isso que vai ditar a eficiência de um determinado algoritmo, de uma determinada solução que você possa encontrar para um certo problema. Então eu peguei aqui uns slides antigos meus que resumem um pouco das principais funções que a gente pode encontrar quando a gente faz a análise desse algoritmo. No final das contas, quando a gente analisa um algoritmo, a gente cai numa situação, deixa eu pegar aqui vou voltar aqui para a gente cai numa comparação em que a função de eficiência, a função que rege aquele algoritmo, geralmente é uma função T de n ou f de n, em que n, lembrando, é o tamanho da entrada ou o tamanho do problema que eu tenho para resolver. Então a gente viu situações como, por exemplo, n ao quadrado, 3n ao quadrado mais n menos 2, por exemplo. Então essa aqui pode ser uma função de eficiência de um algoritmo. O que significa exatamente quando o algoritmo tem esse comportamento aqui? Né? Quer dizer que o número de operações é proporcional a essa função, que a gente chama de função de eficiência do algoritmo, e como é que esse algoritmo se compara a um outro que tem, por exemplo, uma função, vamos colocar aqui t de n, que é igual a 300n mais 100. Ou vamos exagerar aqui, 1000n mais 100. Então tem esses dois algoritmos e no final das contas esses dois algoritmos fazem ou possuem contagem de operações ou número de operações diferentes e essas são as funções que descrevem as operações que eles fazem. E aí a minha primeira pergunta para vocês, né? O que significa esse, por exemplo, 1000n mais 100? O que é isso aqui? Né? O n é o tamanho do problema, como eu disse. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um vetor de números, esse n pode ser o tamanho do vetor, por exemplo. Mas se eu estiver trabalhando com uma matriz, isso pode ser o número de elementos da matriz. Se eu estiver trabalhando com pacotes de dados, o n pode ser a quantidade de pacotes de dados. E assim por diante. Pode ser também, se eu estiver trabalhando com bits ou com bytes especificamente, pode ser a quantidade de bits ou de bytes. Então vai depender de qual é a unidade em que o algoritmo trabalha. Então, vamos supor que n aqui é o tamanho do vetor. O que significa esse 1000 e esse 100 aqui? Quem pode me dizer? Enquanto vocês falam aí, né, o que é esse... O que significa, na verdade, né, esse 1000 e esse 100? Vamos supor que n, vamos pegar um caso trivial, em que n é igual a 1, por exemplo. No caso em que n é igual a 1, vou chamar esse cara aqui de T1 e esse de T2. No caso em que n é igual a 1, por exemplo, o T2 seria 1000 vezes 1 mais 100. Então, eu teria aqui um total do T2, 1000 mais 100, 1100. O que significa esse 1100 aqui? 1100 o que, exatamente? Bom, então, o pessoal ainda não acordou direito. O que significa, pessoal? Bom, tem uma latênciazinha, né? Um tempo aí para vocês pensarem e responderem também. Mas basicamente o que esse número significa é efetivamente a contagem de operações
do algoritmo, né? Então, o número de operações que esse algoritmo realiza efetivamente. E esse número de operações depende da definição que eu dei de operação. Então, se eu tenho, por exemplo, o que eu contei aqui? A equação ela esconde exatamente qual é a operação que eu considerei como sendo uma operação relevante. Então, isso aqui são 1.100 operações, que pode ser qualquer coisa. Eu posso dizer que a operação são comparações, como a gente tem feito no caso de algoritmos de ordenação, mas pode ser também atribuições, operações aritméticas, pode ser operadores lógicos, etc. Então, vai ser sempre uma quantidade de operações que o algoritmo realiza em termos da sua entrada. O que torna mais interessante aqui, ou que torna, na verdade, válida essa análise, é que, no fim das contas, o importante da equação é que eu vou ter uma forma, um jeito de estudar como é que aquele algoritmo se comporta conforme eu tenho diferentes tamanhos de um problema para resolver. Então, suponha que eu tenha um problema aqui, então esse n aqui ele varia, deixa eu pegar esse x, o n, ele varia entre 1 e 10.000, ou 100.000, por exemplo. Então, estou criando aqui isso aqui cria um vetor entre 1 e menor do que 100.000. Então, agora vai ficar entre 1 e 100.000, certinho. Eu posso, então, e aqui eu estou só usando para mostrar, tá, pessoal? Não se importem muito aqui com a ideia. Então, eu posso pegar esse n e fazer uma função, por exemplo, 100.000 vezes n mais 100 e mostrar... Opa, eu tinha que ter instalado, né? Eu esqueci de instalar, eu não achei que eu ia usar isso. Vou instalar aqui, então, para a gente ver. Então, acho que é esse C2. Acabei esquecendo de instalar a ferramenta que faz as plotagens aqui. Felizmente é rapidão para instalar. Então, já está instalado e agora acho que vai funcionar. Então, essa é a equação, né? Como é que ela se comporta? Conforme eu aumento a quantidade de exemplos que eu preciso trabalhar, né? Ou exemplos não, de quantidade de elementos que eu preciso tratar, ela aumenta, ela vira uma reta, né? Essa função aqui. Então, ela é mais ou menos proporcional ao número de elementos. Agora, se eu utilizar essa primeira função, 3n ao quadrado mais n menos 2, como é que isso se comporta aqui? Vamos ver, né? Vou plotar junto aqui, ó, plt.plot n. Então, vamos tirar esse 3 aqui, vamos deixar só n ao quadrado mais n menos 2. Então, vai ser, ó, n ao quadrado mais n menos 2. Vamos ver se ele vai funcionar. Então, olha a diferença, né, do formato das funções. Vamos deixar essa sozinha e essa sozinha. Olha como que essa função adquire um outro formato. Esse formato aqui é um formato que vem do quadrado aqui desse número. Se a gente observar para valores de n pequenos, então agora vamos plotar as duas juntas. Aqui eu parei de usar o gnuplot, né? Estou usando o Python aqui para mostrar para vocês, que eu consigo alternar com as equações. Então, se a gente plotar elas juntas e considerar um intervalo pequeno de valores, por exemplo, de 1 até 200, o que a gente vai ver? Olha só, que a função, essa função aqui, 1000n mais 100, que é essa função em azul, ela realiza mais operações até 200 do que a função n ao quadrado mais n menos 2. Se a gente começar a aumentar esse tamanho de n, por exemplo, para 1000, a gente vai ver que os algoritmos, então, o algoritmo que tem a função n ao quadrado mais n menos 2 é até melhor
do que o algoritmo 1000n mais 100 para exemplos de 1 com tamanho 1 até 1000, em que eles se encontram aqui. Ó. Quando isso ultrapassa, então, por exemplo, eu coloco aqui 2000, então uma função começa a ser melhor do que a outra. Então dá para ver que vai ter cenários, vai ter situações em que um algoritmo ele pode ser melhor do que o outro a depender do n, do valor de n. Então nesse caso, por exemplo, se eu tiver que escolher entre o algoritmo 1 e 2, se eu tenho um n pequeno, o 1 é melhor. Mas com o n a partir de 1000 aproximadamente, o 2 passa a ser melhor. Então nem todo, quando a gente vai fazer análise de algoritmos, a gente tem que considerar cenários, situações diferentes. Tá? Então de forma geral, essas funções elas se comparam de um jeito que eu consigo olhar para elas como se fossem classes de funções diferentes. E existem algumas classes de funções principais que a gente pode estudar, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Antes de fazer isso, eu vou olhar o chat aqui rapidinho, né? O Pedro Henrique perguntou. Normalmente, estou fazendo essas equações assumindo uma operação mais relevante. Existe muita diferença se eu fizer essas operações contando todas as operações do algoritmo? Então, Pedro, existe uma relação entre do que é viável você contar e não é viável você contar. Fazer uma exploração exaustiva de todas as operações possíveis pode demorar demais. Então, acaba não fazendo diferença, porque como muitas vezes o que eu quero fazer ao comparar algoritmos, ao analisar algoritmos para fazer comparação entre diferentes algoritmos, suponha que eu estou contando a operação de operações aritméticas, por exemplo, e eu quero comparar, por exemplo, o insertion sort e o bubble sort. Nenhum dos dois realizam muitas operações aritméticas. O número de operações aritméticas que eles fazem é muito similar entre si. O acesso ao vetor também não é tão diferente. Então, quando a gente se a gente tenta cobrir todas as operações possíveis, pode ser que a gente está fazendo um trabalho que é um pouco inútil do ponto de vista da comparação dos algoritmos. Por isso que é mais relevante a gente escolher aquelas operações que realmente fazem a diferença naquele algoritmo em particular. Por exemplo, em ordenação, quando a gente está trabalhando com algoritmos de ordenação, é muito comum contar comparação e movimentação no vetor. Então, quando a gente vai movimentar elementos no vetor, porque como na hora de fazer a ordenação, na prática, a gente está pegando elementos do vetor e trocando de posição, essa troca de elementos dentro do vetor ela é relevante. E a comparação também é relevante. Então, a gente já sabe que essas duas operações, fazer mais ou menos, elas é que vão ser o gargalo do algoritmo. E não o número de operações aritméticas que ele faz, por exemplo. Então, isso vem um pouco do estudo dos problemas em si. Então, para isso, por exemplo, para os algoritmos de ordenação, já estou falando para vocês que as comparações e o número de movimentações de elementos no vetor são as mais relevantes, porque são mesmo. E as outras acabam não fazendo uma diferença tão grande na função de eficiência como um todo. Mas se você quiser ser extremamente preciso, você conta o máximo de operações possíveis. Tá? Inclusive dá para separar isso. Ao invés de deixar genérico aqui, dá para você usar constantes A, B e C que indicam a quantidade de operações específicas. Tudo bem? Uma outra pergunta, se eu poderia dar um exemplo na prática. Você quer dizer um exemplo na prática de algoritmo que às vezes é melhor no começo, depois o outro retoma, né? Eu acho que a gente vai ficar mais interessante na prática quando a gente começar a analisar mais algoritmos de ordenação. Um exemplo é a diferença entre o próprio merge sort e o insertion sort. Para alguns casos, por exemplo, para casos bem pequenos, o insertion sort é mais rápido que o merge sort. Isso porque o merge sort ele tem muito mais linhas de código, e ele é recursivo, então ele vai executar, ele tem todo um aparato que ele precisa executar em termos de divisão e conquista, que para um vetor pequeno
acaba não compensando. Para um vetor, sei lá, de 10, 20 posições, o insertion sort, por exemplo, é mais rápido. Então esse é um exemplo na prática que acontece. E isso tem a ver com as constantes que estão aqui multiplicadas. Porque se eu retirar todas as constantes e deixar só o termo de maior ordem, a gente vai ver que as equações elas não têm esse comportamento. Então vamos pegar aqui, ó. Esse aqui eu vou tirar todas as constantes dele, deixar só o n, que é o valor mais importante. E aqui eu vou tirar todas as constantes, deixar o n ao quadrado mais n. Tirar o menos n. Então nesse caso, ó, dá para ver que é claro que a função quadrática ela vai crescer mais rápido do que a função n, que é linear. Não tem nem como. É só quando eu começo a encontrar constantes aqui. Então, por exemplo, o algoritmo para ele ser n, tudo bem, ele é n, só que ele executa 1000n operações. Enquanto que o ao quadrado, aqui ele não executa 1000n ao quadrado operações, mas uma operação para cada uma dessas que tem a ver com n ao quadrado. Então aí é que eles começam a fazer, as funções começam a se entrelaçar, né, nesse eixo aqui. Então, quando a gente considera, principalmente para vetores de tamanho pequeno. Tá? Então a gente tem algumas funções que, então vai ficar mais claro daqui a pouco, tá? Isso eu posso dar exemplos práticos, né, depois, mas um exemplo real é esse, né, o insertion sort e o merge sort. O insertion sort seria algo como n ao quadrado menos mais n aqui, ou alguma coisa do tipo, se não me engano ele é n ao quadrado dividido por 2, alguma coisa desse tipo aqui. Então a gente tem um número de operações, enquanto que o merge sort ele é n vezes log de n, log na base 2 de n, mais n, alguma coisa desse tipo aqui, agora eu não lembro direito exatamente o valor. Tá? Opa. 3n não vale, né? Eu tenho que pôr 3 vezes n. Então, uma coisa parecida com isso aqui. Se a gente pegar para valores bem pequenos, e bem pequenos mesmo nesse caso, né? Aqui eu pus um 3 vezes n aqui, deixa eu fazer vou operar um pouquinho aqui pro lado do insertion sort. Aí. Então, vamos supor que essa seja a função de eficiência do merge sort, né? Que eu tenha a minha implementação do merge sort, então vou fazer aqui um m de merge sort, é igual a 3n log n mais 3n. Enquanto que então esse aqui é o merge sort que eu implementei. E eu fiz uma implementação do insertion sort, i de n, que é igual a n ao quadrado dividido por 2. Então eu consegui fazer uma implementação desse jeito aqui do insertion sort. Então se eu tenho esses dois casos, por exemplo, até vetores de tamanho 38 mais ou menos, o insertion sort ainda é um pouquinho melhor que o merge, mas aí a partir de 40 para frente, por exemplo, tem uma vantagem no uso do merge sort. E aí o merge sort, que é o azul aqui, começa a ter menos operações do que o insertion, que começa a ficar cada vez com um valor cada vez mais alto no número de operações. Então é mais ou menos essa comparação. Bom, que funções que a gente tem, né? Eu fiz upload de algumas, de alguns vídeos fazendo análise de recorrência de diferentes que caem em diferentes funções. Que funções de eficiência a gente costuma ter que a gente precisa prestar atenção? Eu vou fazer aqui da ordem da mais eficiente para menos eficiente. Então a mais eficiente de todas é a função constante. Qual é a função constante? Eu coloquei aqui aproximadamente 1, porque ela é independente do tamanho de n. A gente costuma dizer que é uma função que, independente do tamanho de n, a gente sempre executa um número fixo de vezes de operações que não dependem do valor de n. Então essa seria uma função possível. Por exemplo, então aqui voltando, né, aqui no algoritmo, se tivesse um algoritmo
Suponha que eu tenho um algoritmo que faz várias operações, sei lá, um H de N, que ele executa, por exemplo, 40 comparações, atribuições, depois ele precisa fazer 30 cópias e acessos a vetor, e ele faz 100 vezes uma outra variável C aqui qualquer, que podem ser comparações. O que esse algoritmo, o que ele tem, esse algoritmo aqui, né? Supondo que eu tenha todos os valores aqui, o A, B e o C, sejam constantes, de alguma maneira, vamos dizer que eles são igual a 1, eu teria uma função nesse formato aqui. Mesmo que eu tenha um valor bem grande para eles, né? Vamos supor 400 atribuições, sei lá. Então eu vou ter um cenário que é 400 atribuições mais 30 acessos a vetor mais 100 comparações. Por mais que... aqui não é nem função de n, né? Então aqui seria conforme n, eu acho que não... isso aqui é 1. Então ele é sempre igual, né? Eu teria que até... não dá nem para plotar aqui desse jeito, né? Porque eu preciso fazer com que isso seja uma coisa em função da outra. Então ele vai ser assim, ó. Independente do valor de n, ele vai ser sempre igual. Então a constante... esse seria um valor constante. Eu teria vários desse tamanho aqui. Então para isso eu vou fazer n. Então é o 1, né? Eles são 1s multiplicados por esse valor. Então esse aqui seria o constante. Então seria essa linha verde aqui. Então por mais que n se modifique, o número de operações do algoritmo não se modifica com relação a n. Por isso que ela é constante. Por mais que eu tenha um valor alto aqui, 400 vezes 30 vezes 100, multiplicado por uma constante, conforme eu vario n, c não se modifica. E conforme eu vou aumentando cada vez mais o n, para 90 aqui, por exemplo, agora eu tenho que alterar aqui, né? Agora eu preciso de 90 constantes. Isso vai ficando cada vez mais evidente a diferença entre eles. Se eu conseguir, por exemplo, um algoritmo de ordenação com tempo constante, por mais alta que seja essa constante, a gente pode até exagerar aqui, né? Pegar muitos valores aqui, um valor bem alto, em algum momento, qualquer função que dependa de n vai ultrapassar o número de constantes. Então, se a gente conseguir fazer um algoritmo que seja constante, é o melhor caso possível. Na sequência, a gente tem, tipicamente, os algoritmos um pouco mais lento do que constante, mas ainda rápido, são os logarítmicos. Então, eu vou ter algum log de n na base b. Algoritmos que são logarítmicos, eles são típicos daqueles que resolvem um problema, transformando em problemas menores, dividindo o problema. Em geral, esse tipo de algoritmo logarítmico, ele exclui por um fator, parte do problema. Um exemplo é a busca binária. A busca binária, a cada etapa, ela remove metade do problema. Ela resolve metade do espaço de busca. Então, ela é um algoritmo quadrático. O que é interessante, né? Para eu dobrar o número de operações, eu preciso levar ao quadrado o tamanho do problema. Então, por isso que eu preciso inverter, né, o tamanho do problema. Então, por isso que ela é bastante interessante. A base do logaritmo também muda pouco os valores, né? Então, se eu tiver o log aqui numa certa base, log de 2 ou log de 10, para n igual a 1000, por exemplo, acaba que não muda tanto, né? Eu vou começar a acumular muitas funções aqui, mas só para dar um exemplo para vocês. Então, se eu tiver 3 vezes log de 2 de n e 3 vezes log de 10 de n, aqui eles estão bem pequenos, né? Vou até remover essa constante aqui. Então a gente tem aqui o número de operações para, sei lá, para 9001, vai. Então dá para ver que para 9000, por exemplo, a gente tem o log na base 2, ele satura aqui em 40.
enquanto que o log na base 10 satura em 10. Então, assim, poxa, um algoritmo que faz 10 operações ou 40 operações, né, então realmente a diferença não é tão grande. Se eu jogar aqui qualquer algoritmo linear que seja, que é um algoritmo proporcional a n, então um n simples aqui, o n já vai ser muito pior do que qualquer log, mesmo o log na base 2 aqui. Então, log é sempre bom, resumindo. Na sequência, a gente tem um algoritmo linear. Se a gente não consegue dividir o problema, particionando ele, por exemplo, removendo 1/3 do problema, metade do problema, etc., pelo menos o algoritmo linear, a gente realiza uma operação para cada elemento. Então, são típicos de problemas em que, para resolver o problema, eu preciso passar uma vez por cada elemento daquele problema. Então, uma certa quantidade de operações é realizada sobre cada um dos elementos de entrada. É a melhor situação para quando é preciso processar n elementos de entrada e obter n elementos de saída. Um exemplo de algoritmo linear é o próprio insertion sort, quando o vetor está quase ordenado. Então, quando o vetor é passado por insertion sort, eu tenho uma quantidade constante de elementos desordenados. Por exemplo, se eu passo por insertion sort um vetor, e independente do tamanho de n, eu tenho sempre, digamos, 10 elementos que estão fora da ordem e apenas 10 elementos, o insertion sort ele cai no caso linear. Então, o que o insertion sort está fazendo? Ele está achando a posição, ele está só verificando cada elemento, e se cada elemento está na posição correta, ele só reposiciona um número constante de elementos. Então, ele é um algoritmo linear, que é o melhor que a gente consegue depois do logaritmo. E dá para ver o quão bom é o logaritmo, né? Se o próximo melhor é linear, olha como que já tem uma diferença bem grande entre eles. Então, não é à toa que as taxas de crescimento aqui, né, as funções, elas são classes realmente de funções. Todos os logs vão estar juntos e o linear já vai estar completamente diferente, né, do log. E o constante também, né, aqui a gente aumenta, que eu exagerei um pouco na constante. Se a gente colocar uma constante aqui, sei lá, 400, para poder ao menos conseguir escrevê-la, nesse caso, ainda está longe aqui, né, as constantes estão longe. Vamos pegar igual a 70, sei lá. Pronto. Então a gente tem aqui, né, os algoritmos logarítmicos, o linear e o constante. Em algum momento, né, o log vai superar o constante, tá? Quando a gente começar a crescer demais essa função aqui, esse n, né, que agora está bem pequenininho, 90, mas é isso aí. Bom, na sequência que a gente tem log linear ou n log n, é típico de algoritmos de divisão e conquista. Eles resolvem um problema transformando em problemas menores, mas ao invés de descartar parte do problema, eu preciso resolver cada um deles de maneira independente e juntando as soluções. Então, esse tipo de cenário, por exemplo, o merge sort, né? Então é um algoritmo de divisão e conquista. Nós vamos ver também outros algoritmos log lineares, como o quicksort e o heap sort. São outros algoritmos de ordenação que também fazem esse tipo de estratégia, de dividir o vetor em partes ou utilizando árvores, né? Algo que vocês vão ver em algoritmos de estrutura de dados 1, estruturas em árvores. Vocês já viram árvores em algoritmos de estrutura de dados 1? Então, comentem aí para mim se vocês já estão vendo esse tipo de estrutura. Bom, na sequência a gente tem os algoritmos quadráticos. Os algoritmos quadráticos ocorrem quando os dados são processados aos pares. Então, por exemplo, o bubble sort. Então, eu vou pegar cada par de elementos e comparar 2 a 2. Esse cara é menor que esse, então troca. Esse cara é menor que esse, troca. Vai fazendo essas trocas. Então, quando eu preciso comparar par a par as coisas, então a operação é quadrática. Então, sempre que n... então, eu tenho uma situação aqui, né, bem mais complicada. Se eu encaixar aqui um algoritmo quadrático, n, então n ao quadrado
E mesmo que esse quadrado seja dividido por um 3, por exemplo, opa, ponto plot. Olha como que a função quadrática aqui ela é muito mais lenta, né? Ela cresce, aliás, né? Quando eu falo lenta, é porque o algoritmo fica lento porque ele tem que executar muitas operações, né? Então, olha como a função do número de operações cresce muito mais rapidamente do que as outras. Para um valor bem pequeno aqui, 90 que eu coloquei. Então, mesmo que eu tenha uma constante aqui dividindo por 10, olha só como o quadrático já é um outro nível, né? Não tem nem comparação com a função logarítmica linear, né? Nem nenhuma delas. Vamos encaixar um log, n log aqui. Então eu tenho n vezes log na base 2 de n. Fiz alguma coisa errada. np. Então aqui eu tenho n log n e o n ao quadrado. Aqui o n ao quadrado está sendo dividido, por isso que ele está ainda mais rápido. Então aqui aliás, né, o n log n é o vermelho aqui e o n ao quadrado é o roxo. Então dá para ver aqui as diferentes classes de funções, como elas aumentam o número de operações muito rapidamente. E aí quando a gente vai aumentando aqui o valor do vetor, isso vai ficando cada vez mais evidente. Então vai ficando cada vez mais separado. Dá para ver que o log está aqui embaixo, né? A constante está aqui, o linear, o log linear e o quadrático. Processamento cúbico ocorre tipicamente em operações de multiplicação de matrizes. Quando você tem 3 fors, 3 whiles, geralmente é cúbico. Então, esse algoritmo, o cúbico, eu coloquei aqui uma cor, né, para indicar o quão bom é. O verde aqui é mais rápido, o azul, e depois o amarelo aqui e o laranja começa a ficar complicado. Até o quadrático a gente consegue ainda casos práticos que a gente consegue processar os dados. Então o quadrático ainda é ok, né, não é um absurdo ainda. O ideal é a gente ficar até n log n. Até n log n é bem tranquilo a gente processar grandes volumes de dados sem um problema tão grande. O pessoal parece que saiu do ar aí. Está funcionando ou só sou eu que... É que pra mim aqui a minha tela saiu do ar. Ah não, agora tá ok, beleza. É que a minha... Parece que a internet não tá legal aqui. Desculpem aí, pessoal. Vou tentar voltar aqui. Beleza. Então, Então, beleza, então voltou. Então vamos lá. Então, até log linear, tranquilo, né? Se você puder projetar um algoritmo log linear, perfeito. Já se você tem um algoritmo quadrático, você começa a ficar preocupado do que você realmente precisa fazer. Cúbico está bem preocupado, assim, ainda dá para, com paralelismo, processamento paralelo, ainda tem solução. Então, quando você não tem outra opção, vai de cúbica mesmo, né? Não tem muito jeito de fazer, então você pode utilizar o algoritmo cúbico, mas evite, né? Se você conseguir uma solução melhor, é sempre bom, tá? E finalmente, né, a gente está no slide aqui do pesadelo, né? Os dois cenários que a gente quer evitar ao máximo, né?
que é o cenário exponencial e fatorial. Os dois cenários, né, tanto o exponencial quanto o fatorial, eles são, na verdade, um similar ao outro aqui, né? Eles são todos, no fundo, exponenciais, de certo ponto de vista. Eles ocorrem quando eu utilizo uma solução de força bruta. Então, quando eu preciso fazer todas as possibilidades, né, quando eu preciso verificar todas as possibilidades de soluções para achar qual é a melhor, eu caio no caso exponencial. Então, esse é um algoritmo típico que utiliza a força bruta. Não são úteis do ponto de vista prático, né? Então esses algoritmos eles não são boas ideias, mas existem problemas conhecidos na computação que são exponenciais e que não tem o que fazer, né? A gente não tem ainda uma solução melhor do que exponencial. Vocês vão ver em teoria da computação, em linguagens formais, que esses são uma classe de problemas, né? Os problemas exponenciais, e para os quais eu não consigo colocar algoritmos, eu não tenho algoritmos que realmente são úteis do ponto de vista prático. Porque quando eu começo a crescer em para problemas reais mesmo, eu simplesmente não consigo resolver. A gente consegue mostrar aqui um exemplo, então vou encaixar aqui, vou tirar até as funções constante, linear, porque elas vão perder de lavada, então nem vou começar. Então olha só um algoritmo exponencial, né? Um algoritmo que eu tenho 2 elevado a n. E até deu problema aqui no algoritmo. O que acontece com 2 elevado a n, né? Por que eu tive esse problema tão sério aqui, ó? Dá até um problema aqui no cômputo da função. Deixa eu reduzir isso. Vou colocar 11 só. Então olha só. Para 11 elementos apenas que eu preciso resolver, o algoritmo exponencial ele já produz 1000 operações. Isso sem contar nada. Enquanto que o quadrático aqui, vou tirar o dividido por 10. O quadrático aqui ainda nem fez cosquinha, né, perto do exponencial. Conforme eu aumento esse número, 20, olha como que o quadrático passa para exponencial. Pra vocês terem uma ideia aqui do problema que eu tenho na mão. E quando eu começo a aumentar mesmo, né, eu estou aumentando aqui progressivamente para dar aquele problema que deu ali anteriormente, quando estava em 100. 90. Aí. Então vamos pegar um pouquinho antes, 80. Quanto que deu aqui? 65. Então qual que foi o problema aqui? Ó? Por que ele deu esse erro aqui, né? Esse negócio que não faz o menor sentido, né? Eu aumentei para 66 operações e ele deu um número de operações negativo. Alguém tem uma ideia aí do que aconteceu? Vamos ver exatamente o ponto aqui. Aí, ó, foi com 64. 63, na verdade. Se a gente mostrar aqui, ó, 2 elevado a n, essa é a taxa de crescimento. Vou fazer um print aqui. Essa é a taxa de crescimento do exponencial. Então eu começo 2 elevado a n, né? 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, depois 8, 16, 32, 64, vocês já entenderam, né? Então a potência de 2. Quando eu chego em 2 elevado a 63, eu tenho um problema que eu não consigo nem calcular mais, não existe precisão numérica no computador para eu fazer isso. Isso porque eu estou trabalhando aqui com n que é igual a, acho que esse n é int. Vamos converter ele para long. Vamos ver aqui, int 64, acho que não sei se tem nativo, não tem. Você tem aqui um int 64. Agora eu consigo processar. Ó. Então quando eu pego 64 bits sem sinal, eu até consigo processar n elevado, 2 elevado a 64. E aí até quando que eu consigo processar isso, né? A gente consegue ver aqui. Então aqui já travou, já não consigo mais, né? Então dá pra ver qual é a dificuldade mesmo da gente trabalhar com caso exponencial.
eu mal consigo precisão numérica para guardar o número de operações que ele realiza, que dirá realizar essas operações efetivamente no computador. Tá? Então, basicamente é isso. Né? Então, dá para ver aqui, eu até usei esse slide que tem esse número de operações. Suponha que eu tenha, isso aqui é razoavelmente antigo, mas ainda tem aplicabilidade prática. Suponha que o número de instruções executadas por clock sejam 8, que é válido para um computador aí razoavelmente moderno. E que eu tenho uma frequência aqui de um computador com 3 GHz, é um processador de 3 GHz. Então o número de instruções por minuto, mais ou menos, vai dar 24 milhões de... Desculpa, 24 com 9 zeros, né, 24 bilhões de operações por minuto. Tá? Então, um computador que executa 24 bilhões de operações por minuto, num problema do tipo... a gente tem vários problemas aqui, de n, n log n, n ao quadrado, n ao cubo, 2 elevado a n, 3 elevado a n, né, exponencial aqui com 2 e com 3. Então, aqui o que eu tenho é uma escala que muda muito rapidamente. Tudo que está em azul claro é um tempo em segundos. Então, mesmo um n ao cubo aqui, eu executo com n igual a 80, para um vetor, por exemplo, de tamanho 80, mesmo que o algoritmo seja cúbico, ele vai gastar 1.4 vezes 10 a menos 3 segundos, tá? O n ao cubo. Mas já o n, a 2 elevado a n, ele já leva para o mesmo número de operações. Isso aqui está em séculos, tá, pessoal? Não está em segundos mais, está em séculos. Então, esse é o tamanho da diferença de um algoritmo que seja polinomial, né, n elevado a alguma coisa, para um algoritmo exponencial. Eu saio de processar coisas em segundos para processar coisas em séculos. Então, para vocês terem uma ideia do quão ruim é isso. Tá? Muito bem, então eu vou passar aqui para vocês, estou aparecendo aqui a comparação de funções, então tem essa sequência aqui que a gente estudou um pouco, e o que eu queria mostrar para vocês então nessa aula era isso, né? Era esse gap gigante, nessa lacuna gigante entre as funções de eficiência. Então, entre cada uma dessas classes de funções existe uma lacuna gigantesca. Entre constante e log, entre log e linear, entre linear e log linear, entre log linear e quadrática, entre quadrática e cúbica, e polinomial em geral, né? Para cada grau polinomial, depois você pode ter n à quarta, n à quinta, exponencial e fatorial. Então, todas essas funções, a gente divide dessa forma, são classes de funções porque existe uma lacuna gigante entre elas. Elas vão ser sempre, uma vai ser sempre uma diferença muito grande da outra, independente da quantidade de constante que coloque. Em algum momento uma fica maior do que a outra. E isso puxa o assunto da complexidade assintótica. Então, por que a gente fala em complexidade computacional, em complexidade assintótica? Por que isso aqui está aqui, né, assintótica? Porque a ideia é que conforme a função cresce, por mais que até um certo ponto uma pode ser melhor ou menor que a outra, eu vou ter sempre um cenário de que a função quadrática ela vai sempre superar a linear em algum momento, mesmo que a constante da linear seja muito grande. A função quadrática vai sempre superar a n log n, mesmo que a n log n esteja uma constante grande. A função cúbica vai sempre superar a n ao quadrado, mesmo que e assim por diante, vocês entenderam. Então, para além das constantes que existem nessas funções, o mais relevante do ponto de vista de complexidade computacional é aquele termo que tem a função de maior ordem. Então, se a gente olhar aqui a gente tem que evitar olhar ao máximo para as constantes, elas são importantes, mas elas não devem reger o principal,
Então, se eu tenho um número bem grande aqui, mas isso aqui é um log de n, então eu tenho essas três funções, por exemplo. Então, para vetores de tamanho pequeno, é óbvio que essa função aqui ela vai ser muito mais lenta. Mas conforme eu cresço n, eventualmente as duas, 1 e 2, vão superar aquela que é log de n. Então essa é a ideia de a gente estudar a parte de a notação assintótica, que é a primeira coisa que nós vamos ver no próximo módulo. Mas é importante que a gente feche esse módulo da disciplina entendendo as classes de funções e a importância que, claro que as constantes são importantes, mas a função em si ela tem uma classe que a caracteriza. E é isso que a gente quer estudar até esse ponto do módulo da disciplina. Então, o que eu espero de vocês agora é que vocês tenham um conhecimento, um bom entendimento de como contar operações nos algoritmos,